Olá, pessoal, boa tarde nesta sexta-feira, 28 de julho. Hoje é um dia muito especial. Olha aqui quem está de volta aqui conosco, o grande Jânio de Freitas. Jânio, boa tarde, que alegria, rapaz, que alegria ver você junto deste grande Bob. Como é que você tá, querido amigo? Olha, eu vou falar pouco para a alegria dos ouvintes e não sei o quanto a voz vai aguentar, porque de vez em quando ela some. Então, tenham paciência e agradeçam o fato de que eu vou falar pouco. Não se preocupe com isso. E Bob. Ô, Bob, nós estávamos sentindo uma falta danada desse cidadão, não é não? Esse nós é muita gente, porque o que tem de gente escrevendo nesses programas que não tivemos o prazer de contar com o Jânio e pedindo e cobrando, e cadê o Jânio, tal, tal, tal. A parte nós, muita gente sentindo sua falta de verdade, isso não é conversa mole, não, viu, Jânio? E muita gente cobrando, cadê o Jânio, cadê o Jânio? Que bom, satisfação tê-lo aqui novamente, meu querido. Pois é, rapaz, pois é. E Jânio escreveu também, aliás, desde semana passada e hoje, no Poder 360, e ele faz um artigo muito interessante. E, gente, vamos começar por aí sobre essa delação premiada a respeito que envolve um dos participantes do assassinato de Marielle Anderson. Começo eu? Hum? Olha, disse eu aí nesse artigo que essa delação era desnecessária, porque a Polícia Federal já tinha avançado o suficiente, inclusive a partir do próprio material apurado pela Polícia Civil do Rio, e pouco resultante por motivos que a gente pode imaginar de diferentes maneiras. Por exemplo, que não sendo por falta de competência, porque quando essa polícia quer, ela descobre mesmo, mas quem sabe por um certo medo, um certo receio no Ministério Público, na própria polícia, de levar adiante a apuração dessa barbaridade que foi o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. A outra hipótese é uma certa não, uma grossa venalidade possível, não se sabe exatamente no final das contas qual foi a razão para esses tantos volumes de material apurado não terem levado a alguma conclusão objetiva, segura e esclarecedora. A Polícia Federal desempenhou essa tarefa e o que o Elcio Queiroz acrescentou ao que a Polícia Federal já havia concluído no estudo desse material foi muito pouco, nada ali que realmente acrescentasse um passo novo no processo investigativo. O que ele ganhou foi uma enormidade. Uma pena de 8 anos, da qual provavelmente serão descontados os perto de 4 que ele já cumpriu. Isso para o coautor, como eu cito no artigo do Poder 360, isso, esse prêmio para o coautor de 2 assassinatos
bárbaros, primitivos, de uma violência brutal. Duas pessoas que foram metralhadas, porque o Rony Lessa não se limitou a usar uma pistola, um revólver, um fuzil, usou metralhadora, submetralhadora. Metralhadora pequena, mas metralhadora sim. Então, eu realmente não simpatizo nada com essa história de delação premiada. Isso é premiar a ilegalidade, premiar o crime, premiar o criminoso. Não me parece inteligente, não me parece justo, não me parece civilizado. E aí, Bob, entre aí nessa conversa com a gente. Bem, eu vou fazer uma descrição que eu Mas acho que só um tem. minuto. Não, peraí, Bob, só um minuto, eu me esqueço, mas não quero me lembrar. Nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, pelo portal YouTube Metro 1 e pelo portal pelo YouTube Bob Fernandes. Certo? Isso. Certo, o canal Bob Fernandes no YouTube, exatamente. Isso. Olha, Mário, eu vou fazer uma descrição, porque eu acho que é importante para que tem gente que pode estar caindo de paraquedas ou acompanha um pouco. Eu vou começar pelo agora, né, pelas últimas, né? O relatório do COAF, publicado, conhecido ontem, Bolsonaro recebeu 17,2 milhões de reais nesse semestre. A melhor hipótese alentada pelo COAF é que tenha sido para o pagamento de multa, vaquinhas para o pagamento de multas, ou seja, vaquinhas gado, então isso tem nexo. Já o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens, movimentou 3,2 milhões de junho a janeiro do ano passado. De junho do ano passado a janeiro agora. Para o COAF, quantia incompatível com patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional e capacidade financeira de Cid, que recebe líquidos R$17 mil por mês. Agora vamos aos personagens, né? Esse Elcio Queiroz, precisa dizer primeiro que ele não é parente do outro Queiroz, que é o faz-tudo do Bolsonaro, que acaba, e eu vou aqui um pouco falar das relações próximas desse pessoal todo, porque uma coisa é quem mandou matar, outra coisa é o que é isso no Rio de Janeiro, o que significa isso, né? O Queiroz, o Fabrício, o faz-tudo dos Bolsonaro, assim como o Cid era o faz-tudo como ajudante de ordens, ele acaba de ter esse ano a prescrição de uma investigação em que ele era acusado de assassinato, investigado por assassinato de Anderson Rosa, em parceria com o capitão Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, como nós nos lembramos, teve mulher e filha empregado com Flávio Bolsonaro durante anos. Assim como Queiroz teve mulher e filhas empregado com Bolsonaro durante anos. Isso é importante dizer, porque vai mostrando a proximidade dessas pessoas todas. O Adriano, além de ganhar a medalha Tiradentes, quando estava preso, entrega a medalha ele preso, 4 dias depois de ele ser condenado por assassinato, o Bolsonaro discursou na Câmara dos Deputados dizendo que ele era um oficial brilhante. Este Adriano, capitão da Nóbrega, que era o presidente, diretor ou comandante do escritório do crime, que era um escritório de pistoleiros de aluguel acusados por pelo menos 19 assassinatos no Rio de Janeiro. E essa gente tinha uma proximidade tal a ponto de trabalhar com os filhos, a mulher e filhos, etc., trabalharem com Bolsonaro, os Bolsonaro. Rony Lessa matou Marielle Anderson no 14 de março de 2018. O interventor do Rio de Janeiro era Braga Neto, o general, que tinha a seu dispor os sistemas de informação de inteligência do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. No entanto, só um ano depois, quando Bolsonaro já havia sido eleito presidente da República, é que é
que surge na história Rony Lessa e Elcio, o autor e coautores do assassinato. Não prenderam. E Witzel era o governador, aliado de Bolsonaro. Então, não prenderam durante um ano. O que acontece com o Braga Neto? Dali, ele salta para a chefia do alto comando do Exército. E 2 dias depois da morte ou execução, como bem disse o Jânio, 2 dias depois da execução do capitão Adriano da Nóbrega na Bahia, perto da Esplanada, ele se torna chefe da Casa Civil e de lá vai para o Ministério da Defesa e, por fim, para ser candidato a vice-presidente na chapa com Jair Bolsonaro. Depois de matar Marielle e Anderson, o Rony Lessa passa na casa da mãe no Meier e volta para pegar o seu carro e os telefones dele e do Elcio, que estavam onde? Nos fundos do condomínio Vivendas da Barra, que vem a ser onde ele mora, a passos do seu vizinho Jair Bolsonaro. A passos, a casa é quase em frente. Detalhe, Adriano tinha 10 milhões quando morreu, de patrimônio, em nome de terceiros, e só a casa do Rony Lessa vale pelo menos 4 milhões, com 5 suítes. E ele tinha um Range Rover, você imagine, um sargento reformado com esse patrimônio. De onde vem isso? Bem, há muitos anos, em 95, Bolsonaro havia sido assaltado por um cidadão chamado Jorge Luiz dos Santos, que levou sua moto e uma pistola Glock. Segundo, 2 dias depois, isso foi devolvido a ele. Segundo o Vanderlei, o Delei de Acari, que é um ativista de direitos humanos, isso foi devolvido 2 dias depois. Detalhe, quando foi preso 1 ano depois na Bahia, 8 meses depois na Bahia, Jorge Luiz foi levado para o Rio e amanheceu morto, suicídio enforcado com sua camisa. A mãe e a mulher, Márcia e Terezinha, a mulher de Jorge Luiz e sua mãe, Márcia e Terezinha, duvidaram e disseram publicamente que duvidavam dele ter se suicidado, que ele não conhecia nó de marinheiro. As duas foram encontradas assassinadas, mortas a tiros, na Presidente Dutra, 1 mês depois. Bem, o Vanderlei de Acari, que é um ativista de direitos humanos, conta que ouviu do Coronel Alves, que era o comandante do 9º Batalhão, o seguinte: quem devolveu os pertences para Bolsonaro 2 dias depois do assalto foi um soldado PM chamado Rony Lessa. Isso, por enquanto, são fatos, né? Aí, quando eu relatei de novo essa semana essa intrincada conexão, as pessoas me perguntam, mas você está dizendo então que já sabe o mandante? Não tem nenhuma informação sobre quem seja o mandante. Todo mundo tem suspeitas, tem bolsa de apostas até. O que tem é a clareza que esse conjunto de relações demonstra. Eu suponho que o Jânio, salvo como fonte, assim como eu, não tem amigos, assim como o Mário, que sejam assassinos, pistoleiros, etc, etc. Nenhuma pessoa tem essa proximidade com o pistoleiro, independente do mandante, quem foi e quem deixou de ser. Eu só estou dizendo que o bioma que isso demonstra é absolutamente assustador sobre as relações e a criminalidade e o milicianato no Rio de Janeiro. Quem foi o mandante, a polícia vai descobrir ou não vai, mas as relações, a proximidade disso tudo é profundamente assustador. E preciso lembrar que, como tem até o Danilo tem aí um Twitter da Marielle, que eu acho que ele pode pôr no ar. Eu acho que o Danilo tem aí. Aí, agora. Seria um tweet. Isso. Sabe o nome cotado para secretário? Richard Nunes. Richard Nunes era o secretário de segurança abaixo do Braga Neto. Isso ela está dizendo 1 mês antes de ser assassinada. Bem, ela diz, peraí, Bob, ela diz comandou esse Richard Nunes, comandou a ocupação das Forças Armadas na Maré entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015
mês de barbaridades. Uma delas, Isso. quando os soldados atiraram contra o carro que estava Vitor Santiago, hoje sem uma perna e paraplégico. Rapaz. Isso. Richard Nunes foi o secretário de segurança naquele período, em que as forças não conseguiram identificar quem eram os assassinos, muito menos quem é o mandante. Ele hoje é o comandante militar do Nordeste. Claro que o Richard Nunes não tem a ver com isso que eu estou citando, ele era o general que estava ali. Já o general Braga Neto saltou dali para dentro do palácio, de lá para o Ministério da Defesa e de lá para ser candidato a vice-presidente da República. O que eu estou dizendo, os dois militares à parte, os demais citados, filhos, etc., é que é inacreditável a proximidade dessa gente com as acusações de todo tipo. Isso tem a ver com o mandante ou não tem o mandante, quem vai saber é a polícia. Não tenho nenhuma aposta, não tenho nenhuma informação, mas é profundamente revelador do mundo da criminalidade no Rio de Janeiro, para não dizer o Brasil, mas nós estamos tratando do Rio de Janeiro, e as relações tão próximas de tudo. É tudo próximo. Tinha um negócio, sem contar que o pano de fundo disso, que une Queiroz, Fabrício Faz Tudo, Flávio e o capitão Adriano, segundo as investigações do Ministério Público no Rio de Janeiro até então, são as chamadas rachadinhas, que é um crime de peculato, pelo quais são investigados ou foram Carluxo, Bolsonaro pai e Flávio Bolsonaro. Esse é o quadro. Isso é o bioma. Quem mandou, quem não mandou, é uma outra conversa. Falam em Domingos Brazão, falam nisso, falam naquilo, falam em todo mundo. O quadro é esse aí. Jânio. E aí, Jânio, o que é que você acha disso aí? Hein? O que é que você acha disso que Bob falou? Você, inclusive, já no seu artigo, você fala da morte aqui na Bahia do Adriano, não é? É uma morte que ficou meio nebulosa. Teria sido um confronto com a polícia militar aqui da Bahia. Você puxa esse assunto no seu artigo hoje, Jânio. Esse confronto foi da seguinte maneira: uma pessoa dentro de uma casa de portas e janelas fechadas, policiais, no plural, um bom plural, cercam a casa e depois falam em confronto, em tiroteio das duas partes. Bom, além do mais, o Adriano era, obviamente, um sujeito muito preparado para a atividade que exercia. Nessa sala, ao fim da sala dessa casa, havia um muro que separava uma pequena cozinha. E o Adriano poderia, ou certamente fez, esconder-se ali atrás. E dali responder aos tiros que estavam sendo dirigidos a ele a partir do que era a porta de entrada. A explicação para a morte dele é de que ele estava no meio da sala. Imagina-se um sujeito com a tarimba do Adriano Nogueira, iria ficar no meio de uma sala que estava cercada por PMs atirando de janela e da porta de entrada. É tudo absolutamente falso nessa história. E, além disso, nada foi trazido que convencesse minimamente de um incidente, um tiroteio, alguma coisa desse tipo. Ele foi executado, é evidente. Ainda que não se esclarecesse exatamente como as coisas aconteceram lá, havia perguntas importantes e de fácil resposta. Como é que e por que razão ele foi parar no interior da Bahia? Por que exatamente ali, não na Paraíba, no Rio,
Mato Grosso, por que na Bahia? Ficou demonstrada com a ida dele a conexão do segmento criminoso comandado por Adriano e algum ramo de criminalidade ativo na Bahia. Quem era o dono? Identificaram, daquela casa, daquele sítio. Identificaram. Quem foi que pediu a este dono, se houve um pedido, para que o Adriano fosse hospedar-se, acoitar-se nessa casa? Não se esclareceu, isso não teve importância. Isso que era decisivo não teve a menor importância. De onde vinha o Adriano? Por que é que o Adriano estava nesse lugar anterior, aliás, na companhia da mulher dele? E quem articulou tudo para que ele estivesse lá? Porque ele só estava se movendo em condições de absoluta segurança. Então, não estava negociando hospedagens e transportes, tudo estava sendo preparado para ele. Na Bahia, no Rio, entre o Rio e a Bahia, nada disso foi apurado pela polícia baiana nem pela polícia do Rio de Janeiro. E a Polícia Federal tem aí um material a explorar muito importante, porque se seguir o histórico e as conexões de Rony Lessa e de Adriano de Nogueira, a Polícia Federal chega a coisas espantosas. Esse país habituado a sustos e pasmos vai ter mais um de uma grandeza fantástica. E tem as coincidências, né? O Eduardo Bolsonaro visitava Salvador naquele final de semana. Agora, tem uma outra coisa importante também nisso que você está dizendo, o Jânio, que sugere a famosa queima de arquivos, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija, né? Que tem um outro personagem que, segundo o Elcio, o policial militar que encomendou a Rony Lessa, ou que teria encomendado a Rony Lessa o crime, foi também assassinado há 2 anos e até hoje no Rio de Janeiro. Parece que estava a caminho da sua BMW. É inacreditável que esses policiais têm carros de 200, 300 mil reais, 400 mil reais. Ele foi assassinado e até hoje também não se tem notícia do porquê aconteceu aquele crime. Ele segundo o Elcio, é um personagem importante, que é quem teria passado, segundo o Elcio, o trabalho para Rony Lessa. Não sei se é crível que se deu exatamente assim, mas é fato que é um personagem dessa história assassinado e que não se tem notícia de o que aconteceu e por que foi morto. E também demonstra, mais uma vez, que o que você está dizendo, que nós teremos um espanto se por acaso as investigações continuarem, porque não há como, com esse imbricamento de pessoas, desse tipo de relação entre o poder político e o poder e o crime organizado, não há como disso não se ter uma leitura do que se tornou esse Rio de Janeiro, essa porção do Rio de Janeiro, com seus negócios, com construtora irregular, que Adriano, segundo o Ministério Público do Rio, era sócio do Fabrício Queiroz, o Faz Tudo, e do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, independente de mando ou de não mando, a simples investigação dessas relações entre essas pessoas já é, por si, profundamente reveladora de muito. Agora, Bob, uma coisa que eu acho que é importante, Jânio, é a gente ressaltar que nos últimos anos houve uma infiltração muito grande em todas as forças policiais do bolsonarismo, que ajudou e fazia parte desse grande esquema que levou a essas coisas todas.
E quando Bob, você começa a falar que mataram fulano, aí a mãe e a mulher reclamaram, morreram, o outro apareceu suicidado, fica parecendo, rapaz, quando se investigava o assassinato do presidente Kennedy nos Estados Unidos, ia morrendo um, outro, o outro tinha câncer. Rapaz, é uma queima de arquivo assim em sucessão. Agora, no pano de fundo disso aqui, inclusive na Bahia, eu acho que há essa infiltração muito grande do bolsonarismo e da extrema-direita nas forças policiais, polícias militares, polícia rodoviária, polícia federal. E aí, Jânio, você não acha que isso ajuda a manter e proteger esse esquema criminoso? Sim, sem dúvida. A polícia é um elemento da segurança pública que age produzindo insegurança nos cidadãos. E isso tem a ver diretamente com o estado político desse país, né? Em que a esquerda é culpada de tudo, o centro-esquerda segue a esquerda nessa culpabilização e a direita nunca é culpada de nada. 64 foi uma revolução democrática. 68 também, o AI-5. A mortandade contra os estudantes e outros que se entregaram ao enfrentamento armado com a ditadura, outro caso de monstruosidade do ponto de vista humano, filosófico, físico, o que se quiser. Mataram incrivelmente, à vontade, em quantidade, e a consequência, qual foi? Uma anistia para todos os que torturaram, todos os que produziram desaparecimentos. Há uma comunhão entre tudo que diz respeito à segurança nesse país, a segurança pública, a segurança nacional, e a direita. É uma velha conexão fortalecida durante a Guerra Fria e perdurante, pelo que se viu agora, 4 anos atrás, num regime dito democrático e cada vez menos democrático. Então, a conexão é antiga, pode-se dizer que vem, em grande parte, do próprio início da República, no desacerto do governo do Marechal Floriano Peixoto, com Deodoro, com a sociedade civil, com certa corrente militar, começa ali uma exteriorização da tendência autoritária do militarismo, de uma visão militarista do poder do país e da sociedade. E veio até agora. Que bom que você tocou nisso, Jânio, porque isso que a gente chama de bolsonarismo no momento, na verdade, o Bolsonaro é apenas o neon. Isso é uma operação claramente de inteligência militar, porque não é possível que generais com a qualificação profissional que têm esses generais estivessem durante 1 ano governando o Rio de Janeiro e não tenham chegado a nada. E que não saibam de tudo isso que se sabe sobre o milicianato, etc., etc. E tenham ido para o governo, ocupado o palácio em um momento, basicamente só tinham militares nos cargos principais do palácio, e não soubessem de nada, e não tivessem a investigação lá. Como é que é possível você ter a Polícia Federal, em 5 meses agora, avançou no que não avançaram durante 4 anos?
O bolsonarismo que a gente fala, na verdade, é uma extensão ou uma cobertura para o poder militar, que ocupou de novo e novamente tutelava tudo isso. O Bolsonaro, tanto é que parece um fusível que foi queimado, já largaram no caminho. Vai ter que se virar sozinho. O Mauro Cid, a mim, parece cumprir uma função ali dentro daquilo tudo. Até porque, como ele mesmo disse, Jânio, quando, eu não sei se você não estava ainda aqui de volta, ele disse no depoimento dele de 8 minutos, quando se disse que ele nada disse, ele disse tudo. Ele disse ali que são as Forças Armadas que escolhem e indicam e dizem quem serão os ajudantes de ordens, e que esse é o único cargo que o presidente da República não nomeia. Não é da nomeação dele, é a nomeação da sua. Então, para mim, quando a gente está falando de bolsonarismo, eu estou vendo os militares, eu estou vendo 70 dias as pessoas na porta dos quartéis recebidas e tratadas a pão de ló, com a inteligência militar em Brasília a metros dali, e não sabendo que ia ter uma bomba no aeroporto, e não sabendo. É isso. Ô, Bob, eu queria aproveitar que você puxou esse assunto aí, Jânio realmente não estava participando. Rapaz, eu também fiquei assim, sem entender nada, Jânio. O Mauro Cid chega e diz, não, o ajudante de ordem do presidente da República, aquele cara que fica com ele de dia, de noite, atende telefonema, dá conselho quando ele está no debate de campanha eleitoral, fardado, é escolhido pelas Forças Armadas? Ô, Jânio, você sabia disso? Os ajudantes, Mário. Os ajudantes. Os ajudantes, sim. O ajudante principal. Sim. Você sabia disso, Jânio? Que eu nunca soube. Pode ser que a gente seja ignorante mais do que pensam. Não, não é ignorância. Essas coisas do poder no Brasil são muito encobertas. O eleitor brasileiro vota sem saber o que foi que o seu candidato fez no Congresso, se já estava cumprindo um mandato. O eleitor brasileiro não sabe o que foi que fez, como foi que se desempenhou no Congresso a pessoa em quem ele vai votar. Nenhum sabe, nenhum eleitor brasileiro comum sabe, só sabem as pessoas que, por um ou outro motivo, acompanham quase de dentro ou de dentro mesmo o sistema informativo e tal, a troca de informações que ocorre num núcleo muito pequeno da sociedade brasileira. É tudo muito encoberto, tudo muito escondido, tudo. Por isso é que há essas surpresas, de repente, com o Mauro Cid, de repente um tenente-coronel todo certinho, todo elegante, todo à espera do seu ambicionado generalato, de repente, é um horror. A vida dele, pelo menos nos últimos anos, era cometer ilegalidades, acobertando o seu chefe. Ninguém tinha penetração nenhuma no que é a atividade do ajudante de ordens, do chefe da Casa Militar, do chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Ninguém sabe o que se passa ali, como é que se passa. Sabem-se esses pinguinhos de informação que fazem a especulação de politiquices, quem vai ser nomeado, quem é apoiado por não sei quem, a quem o secretário de não sei o quê apoia para que seja ministro de não sei onde. É isso que faz o jornalismo político brasileiro. E a culpa absolutamente não é do jornalista nesse caso. Veja bem, nesse caso. Porque o próprio sistema de governo no Brasil está montado para proteger
quem é poder, né? Quem é poder tem toda uma estrutura que o favorece em absolutamente tudo, inclusive no seu futuro. Isso é o Brasil. Essa é uma realidade que ajuda a explicar outras realidades, as realidades maiores, que fazem as características do Brasil, que fazem o Brasil ser o que é e como é. Seguindo nessa toada, Jânio, e é crível que Mauro Cid subisse fardado no palco do debate presidencial, que movimente 3.200.000 em 6 meses. É crível que joias entrem na mão de um tenente que está acompanhado por um almirante. É crível que o almirante não soubesse. É crível que o alto comando das Forças Armadas não saiba qual é do Exército, qual é o papel do Mauro Cid como ajudante de ordens. Para mim, não é crível. Por isso que eu acho que essas coisas... O que a gente vê realmente, como você está dizendo, é o aparente. E é possível inferir o que não é o aparente. Não é aceitável nem crível que alguém vá depor no Congresso fardado, no caso do Mauro Cid, sem que exista alguma combinação nisso aí. E quando se sabe o que o Mauro Cid fez, na verdade o que se está sabendo é o que o Bolsonaro fez, o quanto fez, ou pelo menos uma parte de quanto fez, que nos permite imaginar muito mais do que o Mauro Cid revela, facilita que se conheça, e muito mais do que se sabe do próprio Bolsonaro. As coisas não param nisso que vai aparecendo, que vai sendo descoberto em relação ao Mauro Cid ou algum outro ajudante, algum outro integrante da máquina da presidência ali. Agora, Jânio e Bob, eu tenho sentido, pode ser uma percepção equivocada, de que a gente conseguindo dar uma relaxada na relação do governo com as Forças Armadas. Não sei se a ponto da gente se aprofundar toda investigação e punição de quem cometeu ilícitos. Mas, aparentemente, eu não sei se vocês concordam com isso, fica parecendo assim que está um certo relaxamento naquele atrito inicial, na transição do governo, que estava realmente triscando, pegando fogo o tempo todo. O que é que vocês acham? Tem um jogo de xadrez aí, tanto é que vocês devem se lembrar que quando começou o governo, depois daquilo tudo, o GSI não mais seria quem cuidaria daquele miolo absolutamente nevrálgico do Palácio com militares. Seria a Polícia Federal. Isso depois houve um refluxo e voltou a ser o GSI. É um jogo de avanços, isso é um jogo de sombras ali, né? A semana retrasada, quando acaba com a história, ou semana retrasada, ou mais um pouco de tempo, com os colégios cívicos militares, quando o governo decide que não mais financiará isso, é um passo. Aí governadores dizem que vão financiar Tarcísio, Eduardo Leite e tal, mas tem um jogo de bastidor ali. Eu suponho que não havia e não há força política suficiente para lutar todas as batalhas ao mesmo tempo. Então tem ali uma espécie de armistício, né? Vocês não me incomodam e eu não incomodo vocês, mas é um jogo que está posto. Não vejo isso alterado, não. Tanto que quem é o comandante do Exército é o general Tomás Miné, que era o comandante da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, a 29 de novembro de 14, quando o Bolsonaro lança sua candidatura dentro da principal escola militar do país, sem que tenha havido punição de ninguém.
o general disse que ele entrou sem que se soubesse que ele ia fazer aquilo, ok. Mas tendo acontecido, quem foi punido? Ninguém. Um dos comandantes do Exército no Ceará, em Fortaleza, disse num discurso público, que a gente já exibiu várias vezes, que ele não aceitaria e não cumpriria ordens de outros poderes diante do que estava acontecendo na porta do quartel, que eram as pessoas se manifestando. Ele provavelmente deve estar sendo, se já não foi, daqui a pouco, ascendendo para um outro cargo em outro posto. E não houve, algo que se saiba, punição alguma. E o superior dele quem é? Esse mesmo general Richard Nunes, que era o secretário de Segurança no Rio de Janeiro, quando no caso Marielle. Então é só a gente ver nos vácuos entre os fatos que a gente começa a inferir e supor o que de fato está acontecendo. E aí, Jânio, o que é que você pensa sobre isso? Estamos numa calmaria ou não? Não, o que eu penso é que dessa contraposição militares de um lado e políticos de outro e tal. Então, eu não mexo com você, você não mexe comigo. A relação tem um nuance aí que vale a pena, talvez, vale a pena observar. É que um lado não mexe com o outro, mas esse outro mexe. Não pode se baixar, se deixar apenas não fazendo provocações ao primeiro. Ele tem que conceder benefícios, privilégios, adulações, homenagens, promoções, condecorações, festejos, para que o primeiro se comporte razoavelmente. Esse desequilíbrio, essa disparidade de atitudes necessárias é que resulta, em termos de regime, em termos de prática política, em termos constitucionais, resulta na insegurança política do país. Volta e meia há um sobressaltozinho. Será se alguém de repente diz assim, mas eles se convenceram, estão convencidos de que a eleição foi legítima, não houve a fraude de que o Bolsonaro falava, e estão decididos a submeter-se à Constituição. Basta alguém fazer numa roda essa pergunta e instala uma insegurança geral. Olha, parece que sim, mas há sempre esse risco. Não, mas aí você sabe que em não sei quando a gente também acreditava que eles tinham, mas aí veio somos todos necessária e forçosamente inseguros em relação ao regime brasileiro, à liberdade, aos direitos civis e à validade da Constituição. Hoje está valendo, essas coisas hoje estão valendo juntamente a Constituição. Mas e na semana que vem? É fantástica essa. É isso mesmo, gente. Exatamente. Ave Maria. E aí, Bob? Pois é, isso mesmo. Haverá um momento em que, ou pelo menos se espera que haja, um momento em que o Mauro Cid e outros Mauro Cides cheguem ao banco dos réus em um julgamento honesto, isento. O que é que se pode esperar? Não chegaram a ter a oportunidade de mostrar se teriam caráter para exercer a função
honradamente ou se seriam Maurocides também. Como é que eles vão reagir? Essa é uma expectativa que nos põe em suspenso, né? Ainda Jânio, pode haver aí reações malucas, reações absurdas. Olha, pode. Alguém diria que não pode, que não vai? Com toda certeza não vai acontecer nada disso. Se disser, está completamente fora do planeta, É está isso no mesmo. espaço superior. pelo contrário, Jânio, os que acompanharam essa casta militar que ocupou o poder desde a queda de Dilma agora, e que assistiram a tudo isso, cúmplices, salvo raríssimas exceções, serão os generais daqui a 20 anos. Se nada acontecer agora, se não houver punição alguma, de espécie alguma, se ficar tudo por isso mesmo, daqui a 20 anos eles serão generais. Inclusive Mauro Cid. Eu não Então, estranharia nada que, de repente, houvesse uma anistia é, para o Mauro Cid, que cumpriu ordens, é coitadinho. isso. E Então, certamente, recebia ordem, não concordava, mas foi formado para obedecer e tal, e pá, então, batia e olha, continência Jânio, e e o pior é que certamente cumpria ordens, no meu entender, viu? Aquilo ali não se faz sem o mas não conhecimento. só. Não só, né? Claro, Cumpria ordens, mas não só. mas não tropo. Mas não troca. Bob, você queria falar também hoje sobre economia. Diga Tem aí. economia e tem uma. Talvez a gente pudesse. Deixa a economia por fim, a gente podia começar pela Barbie. Já que o Hum. assunto aqui, nós estamos muito no verde oliva, a gente podia passar para o cor-de-rosa. O que vocês acham, hein? Ah, maravilha! Ô, que coisa fantástica. Diga. Antes de chegar a uma questão baiana da Barbie, tem umas imagens com o Danilo aí que ele podia pôr no ar para a gente Bota aí por dar uma idade, olhada. Pra vambora. Isso aí que vocês estão assistindo, vendo aí, é o Brasil nos últimos dias, né? Tá? E o Cláudio Leal, o Marijane, escreveu um belíssimo artigo ontem sobre a colonização cultural exposta por esse furor do cor-de-rosa, né? O que é fato que nos diz respeito em relação ao que ele diz de colonização cultural? 4 milhões de pessoas, 4 milhões e 100 mil pessoas viram o filme entre quinta-feira 20 e domingo 23. A Barbie ocupou 2.056 salas de cinema e Oppenheimer, outro filme, 710 salas. Ou seja, 80% das salas de cinema do Brasil ocupadas por dois blockbusters. Sendo que a Barbie, né, até outro dia, quando a gente era uma boneca submissa, etc. Agora usaram o truque do identitarismo, ela é feminista, etc, etc, etc. Isso mostra uma coisa, uma concentração escandalosa e um cenário de colonização do imaginário, como bem disse o Cláudio Leal. Ele cita o paradoxo dos algoritmos, que o que significa? Que quando ele está fazendo essa crítica na Folha, que sai também no UOL, isso joga o nome Barbie nas redes, nos algoritmos, então, de novo, isso multiplica ainda mais a visibilidade. Isso tem tudo a ver, Jânio e Mário, com o que a gente está falando desde o primeiro programa, que é a imposição, sem controle algum, das chamadas Big Techs, que têm o controle de tudo e obrigam o jornalismo a ficar correndo atrás do escândalo e da última moda e do último filme. Em resumo, Google, YouTube, Facebook, etc., cada vez mais fazem a cabeça do país inteiro, e das crianças que já nascem plugadas, né? Na sexta-feira passada, Mário, eu estava em Salvador ainda, e fui num restaurante em Salvador, e tem umas fotos que eu acho que o Danilo tem aí também, só para você dar uma ideia. Isso eu vi o dia todo. Isso aí é no Shopping Barra. São essa e mais algumas fotos. Acho que tem mais. Isso é tudo no Shopping Barra. Todo mundo de cor-de-rosa, as mulheres todas de cor-de-rosa.
todo mundo de rosa. Quer dizer, pode ser divertido, todo mundo de rosa um dia, mas não é uma diversão isso. Isso não é só. Isso é muito significativo. Quer dizer, eu fui para o cinema aqui no domingo e tem cabines, os cinemas todos têm cabines e filas das pessoas para se fotografarem de cor-de-rosa. E não se trata de esculhambar Hollywood, etc., que produziu coisas belas, etc., mas se trata de lembrar que os Estados Unidos ganharam corações e mentes do mundo desde o começo do século XX, com o dólar, com as armas, mas também com o Big Stick, mas também com o chamado soft power. Hollywood, beisebol, basquete, jazz, blues, etc., etc. Então, essa avassaladora invasão de um filme, sendo que você não sobra sala para exibir nada que seja produzido no Brasil, é algo a ser pensado. É algo que eu quero ir na contramão, eu acho legal, divertido, mas acho que tem uma coisa a ser dita aí. Quando um país para ver a Barbie, a barbierização de tudo, eu achei um artigo muito interessante, muito legal do Cláudio Leal sobre tudo isso, o que isso tudo significa. Ô, Bob, rapaz, eu vi no Instagram Michel Temer vestido com um terno cor-de-rosa também. Isso. Bom, não surpreende, né? Mas, rapaz, eu vou te contar, viu? E tem uma coisa que isso parece que, olha, tá vendo? Ó, Hollywood está mudando. Não, Hollywood está em plena greve no momento por causa da incorporação, como diz o Cláudio, a incorporação de pautas identitárias não suprime o que está acontecendo, que é a cadeia de trabalho sendo depreciada, a concentração de renda, controle de mercados periféricos, sujeição de obra de arte à publicidade, com acréscimo, temido inclusive por Hollywood, pelos atores, da inteligência artificial, Sim. como algo que vai tirar emprego e tudo mais. Então, e a gente está assistindo isso só na gracinha. Claro que é legal, divertido, todo mundo mas só que isso tem consequência, gente. Isso é uma penetração rosa avassaladora que tem significados. E a gente ficou só, por enquanto, o Jânio é do tempo, eu ainda sou do tempo, que você tinha crítica cinematográfica, crítica de teatro, isso desapareceu dos jornais. Aliás, estão desaparecendo os jornais e as revistas. Não existe a crítica disso, todo mundo engolindo isso sem reprocessar. Não tem problema que isso venha, o problema é você processar, digerir e devolver da nossa forma. Pelo que a gente assistiu esses últimos dias, a gente apenas engoliu a Barbie cor-de-rosa, agora feminista. Pois é, Bob, mas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos assumiram a liderança na base da porrada e da grana, essa massificação, você lembra que até antes da Segunda Guerra Mundial nós tínhamos muita influência, inclusive na linguagem, de francês. A gente ia para o cinema, a Jânia desse tempo, eu também, diz assim, hoje eu vou para uma soirée, ou eu vou para matinê, o Réveillon, né, que hoje virou um comum, mas era tudo palavra francesa. Depois, eu estava lendo aqui essa semana vários artigos de uma revista baiana, que puta que pariu, só tinha em inglês, rapaz, é tudo em inglês, é upgrade, é sale, é o cacete a quatro, rapaz. E as pessoas não percebem o mal que isso faz ao nos afastar da nossa própria cultura e reforçar a síndrome de vira-lata, não é? Isso. Porque o bom, o bonito é o que se produz lá em Hollywood, e São Paulo quer ser Nova York. E os baianos também, os ricos, querem ir para Miami, ter carros assim, etc, etc. Essa é uma coisa muito pesada. Jânio, nós que somos mais antigos, fale um pouquinho sobre isso aí. Olha, me dá uma certa tristeza tratar desse tema, porque eu acho que há um papel
há nisso aí um papel desempenhado pelos jornalistas brasileiros que é muito triste. É muito triste. É muito responsável, corresponsável. Por isso é que vocês estão os dois se referindo e o Cláudio, como sempre, abordou muito bem. O Cláudio Leal. A imprensa brasileira é o canal pelo qual se impregnam essas ideias, essa falta de ideia, essa falta de crítica. O brasileiro hoje é absoluta, hoje não, há bastante tempo, é bastante acrítico, por falta de instrumentos intelectuais, de conhecimentos mínimos para exercer uma visão crítica das coisas do próprio país, para não falar de si mesmo. Né? Bolsonaro é um produto disso. O Isso. golpismo é um produto disso. Né? Isso. O que chamam de cultura popular, cultura no sentido antropológico, cultura no sentido de costumes, é imensamente infiltrado nisso. Quando um grupo de músicos pôs como nome desse grupo Fundo de Quintal, eu disse, esses caras encontraram um nome genial para esse grupo, porque é o que está destinado a eles, historicamente destinado àquela camada, aquele segmento da sociedade brasileira, da população brasileira, que eles representam musicalmente. É o fundo de quintal. A casa grande, a casa do prédio grande, com elevador social, elevador de serviço. É isso. Isso fica lá na frente do terreno. Fica na frente do terreno que é o território brasileiro. O resto fica no fundo do quintal. A música que eles produzem é uma música forçada a ficar no fundo do quintal, porque o rock é a música propagada, exceto por certos modismos, como o da música sertaneja em São Paulo, mas nem por isso, nem por haver esses modismos, a influência cultural, entre aspas, deixa de penetrar, deixa de transformar a conduta e o pensamento mais amplo, mais profundo na sociedade brasileira, a sociedade como população, como organização coletiva, como integração coletiva, não alta sociedade. E a proposta desse debate de reflexão sobre a colonização cultural, a idiotia reinante certamente sempre reagirá falando em mimimi, são as expressões que eles sabem usar, mimimi, textão e kkk. É inacreditável. É sempre assim, mimimi, mimizento, kkk, quer dizer, a concentração dos dois neurônios produz essas expressões, mimimi, kkk e textão. Ponto. É a forma que eles encontram de contrapor quando você argumenta assim, ou qualquer um argumenta qualquer coisa. Ninguém Qual precisa. é o terceiro? Mimimi, kkk e textão. Textão é qualquer coisa que tenha mais de 10 linhas. Vem um textão. Rapaz, olha, que pena que acabou o nosso tempo. Que maravilha, que sexta-feira fantástica.
fantástica com a volta aí do nosso queridíssimo Jânio. Você, Bob, A minha rapaz. voz saiu, hein? Pois é, rapaz. Abração Há para 40 vocês. dias que ela anda numa omissão. Olha, Mário, diga. 30 segundos. Sim. Eu queria mandar um grande abraço para os meus queridíssimos primos e irmãos pelo falecimento do nosso amado Mário Fernandes Cardoso nesta semana, no domingo. Eu tinha acabado de voltar daí, não tive como voltar imediatamente, então eu queria mandar um abraço para todos eles. Certo. Jânio, Bob, aquele abraço, queridos, foi fantástico, como sempre. Sexta-feira que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal.